Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um novo assunto que é gestão de estoques. Bom, se a gente voltar lá para o nosso modelo geral lá de planejamento, o que a gente viu? A gente viu o plano geral de obras, tá? A gente viu o planejamento mestre e a gente viu também que uma das ações deflagradas pelo planejamento mestre é a parte de compras e, consequentemente, gestão de estoques, tá? Que estaria aqui dentro do nosso fluxograma. Bom, gestão de estoques. Então, para que serve estoque? Tá? Então, os estoques são criados para absorver os diferentes problemas, normalmente do sistema de gestão de obra. Tá? Principalmente atraso na entrega de matérias-primas e componentes defeituosos ou fora de normas. Tá? Então, o que acontece? Com relação ao atraso, você compra antes da data exatamente necessária e mantém lá em estoque para que a atividade seja contínua, não pare por falta de material. Tá? E eventualmente você compra uma quantidade um pouquinho maior para compensar itens, né, ou componentes ali que estão com defeito, ou com algum problema, ou que haja quebras ali ao longo do processo, ou esteja fora de normas. Tá? Como os estoques não agregam valor ao produto, à obra no modo geral, quanto menor o nível de estoque que um sistema conseguir trabalhar, mais eficiente vai ser esse sistema. Então, o ideal é não ter estoque. O ideal seria que você fizesse os pedidos de compra e esse material chegasse diretamente nas áreas, nos setores onde esse material vai sendo consumido dentro da própria obra. Tá? O fato, veja bem, dele ficar estocado, não só pelo dinheiro que está investido, mas também você vai manipular, às vezes, a perdas, a quebras, etc. e tal. Isso não é, digamos, uma situação adequada. Então, funções do estoque, permitir uma execução da obra constante, quer dizer, sempre ter o material necessário para que as atividades não parem. Tá? Reduzir o tempo das atividades, por exemplo, a partir da redução de esperas por faltas. Evitar a interrupção da execução. Tá? E obter, isso é uma coisa importante na construção, é obter às vezes vantagens de preço, que alguns componentes, às vezes com custo elevado, significativo da obra, às vezes tem aquela questão de tabela que vira em determinados meses, a cada 6 meses. E o fato de vocês comprarem, às vezes, um mês antes, pode, às vezes, significar uma redução de 10, 15% no preço daquele produto. Tá? Então, às vezes, é interessante pensar nisso também. Bom, em relação à gestão de estoque, a gente tem 3 decisões principais para tomar. Tá? A primeira delas é tamanho do lote de reposição, ou lote econômico, de compra ou de produção. Tá? Então está relacionado aos custos envolvidos com a reposição e manutenção do estoque no sistema. Modelo de controle de estoque, tá? Relacionado à importância relativa do item no sistema de produção. Então, por exemplo, vocês vão ver que itens mais baratos e que têm menor importância, você pode ter uma quantidade maior de estoque sem se preocupar. Itens caros e de grande importância, você vai ter que controlar estritamente aquele componente, aquele item. Tá? E tamanho dos estoques de segurança, que está relacionado à demanda e variações ali do prazo de entrega do fornecedor, além das questões relacionadas ao nível de serviço. Tá? Bom, cada um desses 3 decisões vão gerar 3 módulos. Então, o primeiro módulo que a gente vai ver é tamanho dos lotes e lote econômico. Tá? Então, o tamanho do lote é função do custo total para você manter o estoque. Por exemplo, se não custasse nada manter o estoque, você poderia comprar toda a quantidade no primeiro dia da obra e ia depois utilizando isso ao longo da obra. Tá? Mas como tem um custo do dinheiro que está ali envolvido naquelas compras, você tem que otimizar isso. E para fazer isso, você precisa saber o custo total desses estoques. A equação do custo total é dada pelo custo direto mais o custo de compra mais o custo de manter essa compra ou esse material em estoque. Então vamos lá. O que é o custo? Então, custo total, custo direto. O que é o custo direto? É a demanda que você vai ter daquele item, vezes o custo unitário de compra ou fabricação daquele item. Tá?
Então é o custo que você vai gastar com aquele material que vai ser comprado, tá? Depois o custo de compra. O que é? Vai ser o número de pedidos de compra ou de fabricação, tá? Vezes o A, que é o custo unitário da compra. Por exemplo, toda vez que você vai comprar, você tem que pagar no mínimo o carreto, tá? Então, por exemplo, se você for comprar 10 sacos de cimento hoje, 10 amanhã, 10 depois, cada dia, de repente, você tem que pagar lá o frete, seja lá 25, 30, 50 reais, mas você tem que pagar. Então, esse é o custo da compra, tá? Normalmente, o carreto, o custo de transporte, é o custo mais significativo. Mas pode aparecer outros, de repente você tem que pagar um seguro toda vez que você compra, ou tem um custo de importação, sei lá, alguma coisa diferente que pode ser levado em conta, tá? Aqui tem uma fórmula alternativa para esse custo de compra, que é a demanda dividido pela quantidade que você vai comprar, em média. Então isso dá o número de compras que você vai ter, de repente, por ano, vezes o custo daquela compra. É uma outra maneira de escrever essa mesma fórmula, tá? Para depois vocês vão ver, deixar tudo em função da quantidade que vocês vão comprar. E depois o custo de manutenção do estoque, que é o estoque médio que você vai ter daquele item, vezes o custo do item, vezes uma taxa de juro. Por exemplo, o que é esse custo? É o custo do dinheiro que está empatado ali em estoque. Se eu tenho uma taxa de juro, por exemplo, de 2% ao mês, se eu fico lá 5 meses, tá? Então eu tenho que considerar ao longo dos 5 meses aquele estoque médio, que é um custo que eu tive adicional. Quer dizer, eu mantive aquele estoque, não utilizei porque ficou lá, né? E estou com aquele dinheiro investido no estoque. Então esse valor tem que ser considerado, tá? Bom, vocês sabem que se eu pegar, por exemplo, toda essa fórmula, colocar ela em função, a fórmula do custo total, vou colocar ela em função do valor de quê? Então, demanda vezes o custo item, que é o custo direto, demanda divididos pela quantidade que eu vou comprar, é o número de compras que eu vou fazer. Por exemplo, se eu tenho uma demanda de 12 mil itens por ano e vou fazer comprar 1.000 itens por vez, então eu vou fazer 12 compras por ano, vezes o custo daquela compra, que a gente viu que normalmente é o custo do carreto mais algum outro custo, mais o estoque médio, custo do item, vezes a taxa de juro. A fórmula do estoque médio, vocês vão ver que é a quantidade que você compra divididos por 2. Isso é mostrado nesse gráfico aqui, que a gente chama gráfico dente de serra, tá? Então ele representa o seguinte: aqui você tem o tempo e aqui a quantidade que é comprada. Toda vez que você faz uma compra, você compra um valor Q, que é o tamanho do teu lote, tá? Esse lote vai sendo consumido através de uma demanda até que seja zerado, tá? Quer dizer, você chega a zero quantidade. Novamente, teoricamente, você deveria pedir mais essa quantidade Q, e nesse mundo perfeito, que funciona uma demanda constante, e que o prazo do fornecedor é cumprido, você repõe os teus estoques numa quantidade que novamente vão ser consumidos por uma demanda D. Tá? Então esse é o modelo ideal, mas a partir desse modelo que você monta as equações. Tá? Então, para esse modelo, o estoque médio seria Q divididos por 2. Tá? Bom, voltando então à fórmula, então eu teria o custo direto, demanda vezes o custo item, demanda divididos pela quantidade que eu vou comprar, para dar o número de vezes que eu vou comprar ao longo do período, vezes A, que é o custo de compra, Q divididos por 2, que é o estoque médio, vezes C vezes I. Vocês sabem lá da parte de cálculo que se eu derivar isso em função da variável I igualar a zero, eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Então o que eu faço? Eu pego a equação do custo total e derivo ela em relação à quantidade, igual a zero. Tá? Então aqui é uma constante, fica zero, aqui é Q elevado a menos 1, fica Q elevado a 2, quer dizer, a menos 2, D vezes A, que continua ali em cima, o Q elevado a 1 desaparece, fica C vezes I, divididos por 2 igual a zero. Se eu isolar o valor de Q nessa fórmula, eu vou ter Q, que seria ali que está com asterisco, seria o valor do lote econômico, seria igual a raiz quadrada de 2D vezes A
C, que é o custo do item, vezes a taxa de juro. Ou seja, essa é a famosa fórmula do lote econômico de compra. Em um modelo ideal. É lógico que, vocês vão ver depois, tem uma série de variações, ela não é um valor assim que deve ser considerado uma camisa de força, que tem que ser comprado estritamente aquele valor. Mas a compra deve ser, na medida do possível, feita em torno do valor do lote econômico. Tá? Aqui é uma outra fórmula apenas para saber o número de compras econômicas que você deve fazer, por exemplo, ao longo do período, ao longo do ano. É uma reorganização dessa fórmula, que seria DC vezes I 2A. Tá? Mas o que a gente usa mesmo, com frequência, é a fórmula do lote econômico. Bom, aqui eu vou apresentar um exemplo para ilustrar essa questão do lote econômico. Então eu tenho lá um exercício que eu adaptei do Tubino. Uma construtora compra torneiras diretamente do fabricante a um custo de R$200 cada. Cada compra tem um custo de 750, por exemplo, frete, independente da quantidade comprada. A demanda anual pelas torneiras é de 300 unidades e sobre o capital empatado se paga uma taxa de 40% ao ano. Quantas compras devem ser feitas por ano e qual o tamanho do lote a ser comprado em cada pedido? Então aqui você tem o custo do item 200, a demanda 300, o custo para fazer uma compra 750, a taxa de juro 0,4, tá? E o estoque médio, como está sendo considerado, é a quantidade que você vai pedir divididos por 2. Usando a fórmula do custo total, que é 2 vezes o custo do item, que é o custo direto. Então, demanda vezes o custo do item. Então, demanda vai ser, como vocês viram lá, 300 vezes 200, tá? Eu vou precisar de 300 torneiras, que custa R$200, tá? Então, eu tenho um custo direto de 60 que é constante, porque a demanda vai ser igual ao longo do período, tá? O custo de pedido é 750, então faço um pedido é 750, 2 pedidos é 1.500, 3 pedidos 2.250, 4 pedidos 3.000 e assim ele vai crescendo. Quanto mais pedidos eu vou fazendo, maior vai sendo o custo daquela compra, supondo que eu possa trazer todas numa vez só. Tá? E o custo de manter o item, veja, ele é proporcional ao tamanho do lote, quer dizer, se o lote que eu compro é maior, veja que o estoque médio vai ser maior. Então aqui o meu estoque médio vai ser o quê? 300 divididos por 2. Aqui vai ser 150 divididos por 2, vezes a taxa de juro. Aqui vai ser 75 divididos por 2, vezes a taxa de juro, vezes o valor do item. Ou seja, na medida que eu faço mais compras, o meu tamanho do lote diminui, o estoque médio diminui, então o custo de manutenção do estoque diminui. Entretanto, eu faço mais compras, eu tenho mais custo, por exemplo, de frete, então o custo para fazer um pedido de compras aumenta. Tá? Então, somando esses valores, vocês vão ver que ele parte de um valor alto, vai diminuindo até um valor mínimo aqui, que vocês vão ver que corresponde ao tamanho do lote, e depois esse valor vai aumentando novamente até um valor maior lá. Tá? Vejo que uma curiosidade também interessante que é o seguinte, que próximo ao lote econômico ele varia pouco, mas se você compra uma quantidade muito maior do que o lote econômico, o teu custo vai ser muito alto. Se você aumenta, quer dizer, se diminui um pouquinho aqui, o teu custo vai ser um pouquinho mais baixo. Nessa situação. Então, normalmente, é mais uma razão depois para a gente ver que é interessante, às vezes não precisa ser exatamente o lote econômico, mas você pode comprar em torno do lote econômico. Tá? Então, a quantidade, aqui a gente fez digamos, todas as contas para todas as situações possíveis, de 1 a 10 compras, tá? Com vários tamanhos do lote, calculou o custo total de cada uma delas e chegou que o lote econômico seria para 4 compras, ou seja, lotes de 75 torneiras de cada vez. Tá? Mas eu não precisava fazer essa tabela, eu só iria na fórmula lá, ó. Fórmula do lote econômico, 2D vezes A, C vezes I. Colocando aqui, calculando, me dá o valor de 75 unidades. Tá? E eu, colocando esse valor de 75 na fórmula do custo total, 300 vezes 200, 300 divididos por 75 vezes 750, 75 divididos por 2, vezes 200, vezes 0,4, igual a
66 mil reais, ok? Então, eu mostrei nessa tabela como a coisa funciona, mas você pode usar diretamente ali as fórmulas para chegar a esses valores, tá? Aqui novamente, só para relembrar, então, dentro do nosso modelo, né, então ele considera reposição instantânea, como a gente chama, quer dizer, a quantidade vem de uma vez só, é consumido por uma determinada demanda, então o lote econômico fica aqui dividido por 2, e são aqueles mesmos cálculos aqui, só para reforçar que eu posso utilizar diretamente as fórmulas que já foram apresentadas, tá? Bom, aqui você tem esses valores, todos eles plotados num gráfico. Então veja bem, justamente lá. Aqui você tem o custo de manutenção, né? O custo do pedido, quer dizer, um pedido custa 750, 2 pedidos vai lá para 1.500, assim sucessivamente, e vai aumentando. E aqui o custo de manutenção do estoque começa alto, porque se você começa fazendo um único pedido, então você tem um estoque médio muito grande, e depois ele vai diminuindo, etc. e tal. Vejo que ele se cruza exatamente no ponto 4, que é 4 pedidos de compra, que é o ponto de custo mínimo da soma dessas duas curvas, tá? Então é justamente o nosso lote econômico. Mas tem aquela questão, você pode comprar um pouco menos, um pouco mais, se adequando às vezes a uma situação. Por exemplo, ao tamanho lá da carroceria do caminhão, que traz uma determinada quantidade num determinado frete, tá? Então isso deve ser levado em conta. Então, é justamente o que está escrito nesse slide. Ao determinar o valor para um lote econômico, ele servirá apenas como um indicativo do valor ao torno do qual se dará a reposição. Faixa econômica, quer dizer, não é um valor econômico, mas é uma faixa que você pode utilizar. Uma série de problemas práticos irá impedir que o PPC possa programar exatamente o valor encontrado. A dificuldade de se levantar precisamente os valores das variáveis que estarão na fórmula de cálculo do lote econômico, tá? Então, por exemplo, você põe lá o valor de compra 750 por frete, mas de repente, conforme a quantidade, isso pode variar, não é talvez tão linear. O valor da taxa de juros também é uma coisa arbitrada, a demanda pode variar um pouquinho. Então, os próprios valores que você utiliza têm uma certa variação, tá? Então, normalmente o que acontece? A gente usa, como eu falei, o valor do lote econômico como uma referência para fazer as compras, tá? Logística de movimentação e armazenagem, tá? Então, tipo assim, o meio de transporte que você vai usar, aquilo que eu falei, não adianta, eu vou pagar o frete do caminhão inteiro, mas vem 2/3 do caminhão ocupado. Então, enche o caminhão todo, isso não vai fazer uma diferença tão grande, tá? E ocupa ali aquele modal de transporte. E a proporcionalidade do uso do item, tá? Então, por exemplo, às vezes você usa de tanta em tanta quantidade de tal material. Então é melhor comprar mais ou menos próximo daqueles módulos, para não ficar sobras lá na obra até que chegue uma nova carga ou coisa desse tipo. Ou se sobrar pouca coisa, esse tipo de coisa. Ok? Bom, agora um outro assunto, como a gente viu, daqueles 3 sobre decisões de gestão de estoque, seriam os modelos de controle de estoque. Então, a maioria das empresas possui sistemas de produção e execução mistos, quer dizer, você tem áreas de montagem de kit, pré-moldado às vezes, montagem de armadura, no outro lugar lá você tem atividades de fechamento, estrutura, quer dizer, um monte de coisa, tá? Então, na verdade, às vezes para cada setor ou para cada tipo de item ou para cada área, você pode ter modelos de controle de estoque que vão ser diferentes, tá? Então, para atender demandas previsíveis que estão em cima do planejamento e demandas especiais, tá? E mudanças no planejamento. Para demandas previsíveis, o tipo de modelo escolhido deve ser empregado a classificação ABC dos itens. Isso é uma coisa importante, tá? Ela é baseada no seguinte princípio, chamado Lei de Pareto. Poucos itens são responsáveis pela maioria dos eventos analisados, ou seja, 20% dos itens são responsáveis normalmente por 80% dos custos. Então, aqueles itens em menor quantidade, o que é isso? E que tem um valor maior, devem ser mais bem controlados, ou seja, usar um modelo de gestão de estoque mais adequado. Controlar, de repente, item por item. E aqueles itens de menor valor e menos importantes, esse você controla por quantidades. Assim, mantém lá
20 kg de prego sempre em estoque, porque prego é barato e você sempre, se faltar, você para, às vezes, uma atividade lá de caixamento, alguma coisa importante que você vai estar realizando, tá? Então, como é que funciona a cálculo dessa curva ABC, tá? Então, praticamente ela vai dar uma importância relativa ao valor do item e também a quantidade que você vai utilizar, tá? Então, por exemplo, esse item aqui, ó, o item número 1, por exemplo, ele vai utilizar 117 e tem um custo médio de R$ 49,00. Então, o custo anual dele vai ser R$ 5.840, tá? Esse outro item aqui, por exemplo, o item 43, você vai usar 2, ele tem um custo de 29. Mas como você só vai usar 2, ele vai dar um custo total de 59. Ou seja, relativamente ele é, digamos assim, menor o valor envolvido, tá? Então vamos ver aqui, tem um outro item, ó, esse item 44, você vai usar 1 e custa 48. Quase a mesma coisa que o item 1, só que o item 1 você vai usar 117. Então o valor relativo dele é maior. Então, como é que você faz a curva ABC? Você primeiro vai ter que multiplicar a quantidade de itens que você vai utilizar vezes o custo, ou preço médio desse item, tá? E ter um valor. Você vai colocar daí em ordem crescente de valor, quer dizer, aqueles de valor maior vão primeiro e sucessivamente aqueles que vão ter um valor relativo menor vão em seguida, até o último item, tá? Então, o que acontece? O primeiro item aqui, ele representa no custo total 11,3%. O segundo também representa em torno de 11%. Então, somando 11% mais 11,3% dá 22,3%. E assim você vai acumulando, tá? Até que os últimos itens, vocês vão ver que ele, relativamente, esse valor 119 em relação ao total, é um valor muito pequeno, ó, de 99 para 0,02, tá? Então você vai somando até chegar ao 100%, tá? Normalmente quando dá lá 79,9% ou 80%, é os que você considera os itens mais importantes. Nesse exemplo aqui, ó, do 1 ao 13, ou seja, 13 itens deu praticamente 80% do valor final de materiais, tá? Enquanto que depois, ó, do 13 ao 47, deu os outros 20%, tá? Então o que acontece? Aqueles itens que têm um valor pequeno, normalmente a gente vai usar modelos de estoque do tipo ponto de pedido. Quando não tem, você vai lá e pede mais 100, por exemplo, ou uma certa quantidade, estou exagerando no 100. É o caso ali do papel de escritório, papel sulfite. Você não vai toda vez comprar ou controlar uma resma de 500 ou 1000 folhas de papel sulfite. Não, você vai lá no escritório, quando o cara vê, olha, tem só 5 pacote de papel sulfite, manda comprar mais uma caixa com 50, tá? Ou uma carga com 50, tá? E repõe, porque é um valor relativamente baixo e é um material que você está usando constantemente, tá? Então aqui está mostrando esse conceito da curva ABC. Então vejam bem, os primeiros 20% dos itens normalmente representam 80% do valor dos materiais, por exemplo, empregados numa obra, tá? Isso a gente fala em 20%, mas às vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente esse padrão ele se repete, tá? Então a gente chama essa região de A, por isso que essa curva chama ABC. Então a região A são os itens caros e importantes, a região B são os itens intermediários, ó. Aqui vai de 20% a 50%, quer dizer, os outros 30% representam 10% do valor. E os outros 50%, os outros 10%, que são na região C. Então são muitos itens, um valor muito baixo. Então eu me preocupo menos, quer dizer, eu uso um modelo de controle de estoque menos, digamos, sofisticado, tá? Na região B, eu dou uma importância média, vai depender do item, vai depender do valor unitário, sei lá, das questões relacionadas a transporte, etc. e tal. E da região A, esses eu vou me preocupar um a um, quer dizer, eu vou me controlar muito bem esses itens para que não haja nenhuma perda, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho, que esse não era o foco exato do trabalho, mas ele apresentava, por exemplo, a curva ABC de uma edificação, de um caso real, tá?
Então eu colocava lá os itens principais de custo e quanto isso representava no total. Então aqui vocês vejam bem, para essa obra, esquadrias de alumínio é o primeiro valor com quase 5 milhões. Tá? Então representando 12,7% do custo total da obra. Tá? Provavelmente esquadrilha já com guarnições, com vidro, etc. O segundo item mais importante, aço e concreto, 3.700.000. Instalações elétricas, 2.785.000. Vidros, então o vidro não estava ali, né? Drywall, instalações hidráulicas e assim, elevadores, tá? Então quer dizer, esses, vejam bem, se eu for levantando, esse representa 12%, 9,7%, 9,1%, ele vai diminuindo, né? E você vai somando e acumulando isso aqui. Quando chega a 70%, vamos lá, a 80%, então até revestimento da fachada, tudo isso aqui representou, vejam bem, provavelmente não dá 20%, dá um pouquinho mais, dá uns 25% dos itens, ou 30%, mas eles representam 80% do valor da obra. Então provavelmente o que vai acontecer? Em termos de orçamento, controle de estoques, etc. e tal, a minha atenção vai ser muito grande nesse conjunto de itens. Não que eu vou desprezar os outros, mas eu sei que eles vão ser menos importantes. Então vejam, a partir desse item aqui, você tem uma redução, olha, tirantes, 1,2, escavação, 1,2. Ele vai reduzindo proporcionalmente ao valor da obra. Louças, armadura, piscinas, tá? Até você chegar lá, instalações de gás, que é um valor menor. Vejo que aqui está meio agregado, né? Eles colocou meio por atividades, tal, mas isso aqui é para vocês terem uma ideia, tá? O ideal seria você ter componente por componente, e daí você teria uma ideia melhor da classificação de cada um. Aqui você mistura um pouco as atividades, né, porque aqui instalações elétricas, a gente não sabe o que está colocado. Provavelmente toda a parte de acabamento, luminárias, fiação, etc. Depois aparece de novo uma instalação, mas deve ser a parte de tubulação, etc. Então, o material elétrico e hidráulico é provavelmente aquele que vai enterrado nas paredes, né? Então tem um valor relativo menor, tá? Mas é uma ideia, tá? E veja como é importante isso aí. Você começa a destacar aquilo que realmente pesa. Então você tem que se preocupar tanto na gestão de estoques quanto na redução de perdas, na otimização do uso desses materiais e componentes. Bom, normalmente aqueles sistemas mais simples, quer dizer, aqueles valores mais baixos, né, ou itens menos importantes, a gente usa um modelo do tipo ponto de pedido. Na próxima aula a gente vai ver que para aqueles itens mais caros a gente pode usar tipo sistemas MRP, você vai calcular item por item quando você vai precisar e controlar cada um deles, tá? Mas esses itens tipo assim, de repente prego, então que é papel sulfite, material de escritório, EPI, coisas desse tipo que se usa sempre, você de repente usa esse modelo de ponto de pedido. Tá? O que é o ponto de pedido? Ponto de pedido consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque que, quando atingida, dá início a um processo de reposição do item em uma quantidade pré-estabelecida, lote econômico. Ou seja, quando você chega nesse ponto, você pede uma nova quantidade que é o lote econômico normalmente, que vai ser reposto. E o que é esse ponto? É o tempo suficiente para que você tenha o ressuprimento, quer dizer, o tempo do teu fornecedor. Então, por exemplo, se o teu fornecedor leva 10 dias, o teu ponto de pedido vai ser a demanda durante a demanda média vezes 10 dias, tá? Para que você possa, depois que você pedir, ainda ter uma certa quantidade e continuar trabalhando, e quando acabar, você receba novamente essa quantidade. Então, o ponto de pedido o que é? É a demanda que você vai ter média vezes o lead time ou o tempo de ressuprimento daquele fornecedor para aquele item, tá? Então, se tudo funcionar direitinho, as coisas vão funcionar, o teu sistema de estoque vai ser reposto e você vai continuar sem perdas, tá? O conceito de lead time é o tempo decorrido desde a colocação de um pedido de ressuprimento até que o material seja disponível para utilização, quer dizer, esteja lá na obra colocado para ser utilizado. Tá? O estoque fica separado em duas partes pelo ponto de pedido. Uma superior, usada para atender a demanda até a data de programação de compra do lote e reposição. Quer dizer, você tem
seja uma quantidade maior, ela vem sendo consumida, quando chega naquele ponto você automaticamente emite um pedido lá para o teu fornecedor para que seja reposto. Tá? E uma inferior usada como entre a data de programação e a data de recebimento, ou seja, dentro do tempo de ressuprimento. Tá? A rigor, o modelo de ponto de pedido não está necessariamente vinculado ao uso do lote econômico, porém, já que se vão repor os estoques em uma determinada quantidade, essa pode ser a quantidade do lote econômico, ou seja, se calcula o lote econômico e usa ele como o valor de reposição. É preciso manter o estoque de segurança, isso a gente vai ver em seguida, para absorver as variações dos prazos fornecedores ou da demanda do item. Porque aquele modelo é para o mundo perfeito, quer dizer, a demanda é constante e o prazo não atrasa, mas essas duas coisas podem variar. Então você deve ter daí para esses itens, usando o modelo do ponto de pedido, um estoque de segurança. Caso aumente a demanda ou atrase o fornecedor, ele possa compensar isso aí. Ok? Então aqui seria o modelo completo, onde você tem ali a demanda, a reposição e aqui aparecendo daí o meu estoque de segurança. O estoque máximo que você vai ter vai ser a quantidade que você vai pedir, que normalmente é o lote econômico, mais o estoque de segurança. Tá? E o estoque mínimo que você deveria atender, tá, é o estoque de segurança. Mas como ele é um estoque de segurança, às vezes você pode ir a menos do que ele. Ele pode ser consumido quando há uma variação da demanda ou um atraso do fornecedor. É para isso que ele existe. Tá? Ok? Então, nesse caso, com o estoque de segurança, o ponto de pedido vai ser a demanda, vezes o lead time, que é o tempo de ressuprimento, mais o estoque de segurança que você tem que deixar ali no teu sistema. Okay? Então, essas são as fórmulas necessárias para o meu modelo de estoque. Bom, agora seria o terceiro e último ponto relacionado às decisões de gestão de estoque, que é o estoque de segurança. Então, o estoque de segurança, aqui está mostrando nessa figura, então você, no teu mundo perfeito, a demanda seria constante, mas você pode ter uma demanda maior, quer dizer, ela consome mais rápido. Então, justamente, o estoque de segurança ele vai servir para compensar essa demanda maior. Ou um tempo, como está mostrando aqui, em vez de ser um tempo mais curto, um tempo mais longo para ser reposto. Então, você vai ter que ter mais produtos à disposição para compensar isso. Tá? Então, os estoques de segurança são projetados para absorver as variações da demanda durante o tempo de ressuprimento ou as variações do próprio tempo de ressuprimento, dado que é apenas durante esse período que os estoques podem acabar e causar problemas no fluxo produtivo. Quer dizer, se você não tivesse estoque de segurança, ele ia acabar aqui e você ia ter que ficar esperando aqui. Se você não tivesse estoque de segurança nessa situação, que atrasou, você ficaria parado esperando lá chegar o teu lote de reposição. Como é que se calcula isso? Isso é com base ali numa distribuição estatística baseada na curva normal, e você tem duas situações. Tá? Uma deve ser calculada para as variações randômicas de demanda durante o tempo de ressuprimento. Tá? Você tem estoque de segurança quando você tem a demanda e os tempos de ressuprimento são variáveis, quer dizer, os dois variam. Você pode ter uma variação que é o caso mais comum, né? Uma variação do fornecedor e uma variação da demanda. Então, para que você precisa? Precisa de valores de níveis de serviço. O que é o nível de serviço? O nível de serviço de 80% significa que em 80% das vezes não vai faltar material. O nível de serviço de 99,9% significa que em 99,9% das vezes não vai faltar material. Tá? Vejam que esse valor de Z para 80% é 0,84, mas que para 99% é 3,09. Ou seja, ele aumenta bastante. Tá? E como é que eu calculo esse estoque de segurança? O estoque de segurança vai ser o valor de Z, que é o nível de serviço, vezes a raiz quadrada de TR, tempo médio de ressuprimento, vezes o desvio padrão da demanda. Veja que é tempo de ressuprimento vezes o desvio padrão da demanda ao quadrado, mais a demanda média do período vezes o desvio padrão do tempo de ressuprimento. Então as duas coisas se invertem aqui. Tá?
segundo os estudiosos, essa fórmula empírica ela serve para você ter os estoques de segurança que vão manter esses níveis de serviço dentro dos valores pré-estabelecidos, tá? Vejo que o que acontece, na medida que eu aumento o nível de serviço, esse fator Z aumenta e aumenta bastante o meu número, quer dizer, minha quantidade de estoque de segurança. Para o meu sistema não ficar muito caro, normalmente o que as empresas fazem? Elas tentam um comprometimento entre custo, tá, e nível de serviço. Então, tentar achar um nível de serviço adequado. Então, de repente, eu não quero 9,9%, eu quero 99%. O 95% para mim já está bom. Tá? Então, eu só multiplico quase pela metade, 1,64. Tá? Mas eu sei que em 5% das vezes é possível que eu tenha paradas na produção por falta de material. E eu tenho uma outra situação onde o estoque de segurança, o tempo de ressobrimento é variável. Então, o que eu faço? É o valor de Z, é os mesmos valores de nível de serviço, vezes a demanda média, vezes o desvio padrão do tempo de ressuprimento. Tá? Estoque de segurança, quando a demanda é variável, o que eu vou ter? Eu vou ter o valor de Z vezes raiz quadrada do tempo de ressuprimento, vezes o desvio padrão da demanda. Tá? Os níveis de serviço estão nessa tabela e são os mesmos da tabela anterior. Tá? Só que eu simplifico aqui a minha fórmula. Ou eu só considero o tempo de ressuprimento ou só considero a demanda variável. Ok? De onde são tirados esses níveis de serviço? Daquela famosa tabela. Até eu dei o valor aqui. 99,1% é 2,33%, que é o valor de nível de serviço. Então, se eu quero um nível de serviço de sei lá, de 60%, por exemplo, então tem que buscar aqui o valor de 60%, 60%. Então, o nível de serviço seria 0,26. Tá? Então, se eu quero um nível de serviço maior, próximo a 99,9%, dá 3,99. Então, quer dizer, na medida que eu melhoro o meu nível de serviço, também aumenta aquele fator Z que multiplica ali na nossa fórmula. Ok? Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para a preparação dessa aula e por hoje seria isso.